pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula? Hoje a nossa aula é de geografia. E nós vamos aprender muitas coisas legais hoje desse conteúdo, tá bom? E para a acolhida de hoje eu selecionei um texto do seu livro de geografia que vai falar sobre os tornados. Já ouviu falar disso? Então, vamos fazer a leitura juntos? Abra lá o seu livro na página 48, tá bom? E acompanhe junto comigo a leitura. Você vai amar, tá? É uma curiosidade bem legal sobre esse fenômeno da natureza. Vamos começar a leitura? Os tornados na mira da pesquisa. Tornados é um fenômeno natural que pode causar grandes transformações nas paisagens. Ele é um tipo de tempestade com ventos que giram em alta velocidade e formam uma coluna de ar, como se fosse um redemoinho ligando as nuvens de chuva e a superfície terrestre. Devido ao poder destrutivo dos tornados, muitos pesquisadores se dedicam a estudar esse fenômeno, utilizando diversas tecnologias como imagens de satélites, programas de computadores e radares. Os pesquisadores buscam entender características desse fenômeno, entre elas velocidade e direção de deslocamento do vento, umidade e temperatura. Com essas informações, é possível produzir previsões de quando um tornado irá ocorrer e, com base nelas, a população é alertada para se proteger dos ventos destrutivos desse fenômeno. Por isso, esses estudos são de extrema importância para a sociedade. E aí, você já viu na televisão algumas reportagens e notícias sobre os tornados? Olha só, os tornados ele tem um poder muito grande de destruição, tá? Quando ele acontece, ele acaba destruindo várias casas, derrubando as árvores, então ele faz um estrago daqueles. O texto está falando que o empenho, tá, de alguns pesquisadores tem sido muito grande para poder ver como é que isso acontece para prevenir, tá bom? Para que quando ele estiver chegando perto, as pessoas tenham como se proteger. E para isso eles usam vários recursos para fazer estudos sobre os tornados, tá bom? Olha só, aqui no texto diz bem assim, que os tornados, ele é um fenômeno natural, ou seja, é provocado pela natureza, e pode ter causas grandes transformações nas paisagens, e que eles causam grandes transformações nas paisagens. Hoje nós vamos aprender justamente sobre isso, as transformações que acontecem na paisagem, tá? Nós já vimos que algumas paisagens, elas são transformadas pela mão do homem, então o homem que faz essa transformação. Hoje nós vamos aprender que alguns elementos naturais também contribuem para a transformação de algumas paisagens, tá bom? Então preste atenção e vamos lá para o nosso assunto de hoje. Olha só, as paisagens são transformadas pela natureza. Eu quero que você observe essa imagem que está aí no seu slide e me diga o que é que você acha que essa imagem é, tá? O que foi que aconteceu com ela? Analise aí, por favor. Vocês conseguem perceber que essa paisagem, um dia, ela foi um rio? Vocês conseguem perceber que nessa imagem está mostrando um rio que secou? Olha só, essa parte aqui era provavelmente o leito do rio, onde tinha água, tá bom? E ao redor dele nós vemos paisagens, ó, que estão secas, né, sem vida, não tem verde. Por que será que essa paisagem ficou desse jeito? Vocês conseguem me dizer? Então, provavelmente o período de chuva aí não estava acontecendo, tá? Então, não choveu bastante para que o rio continuasse com seu volume de água e acabou deixando a paisagem assim, sem vida, tá? Porque a água é um elemento também que transforma a natureza. Eu tenho certeza que onde você mora, no período do verão, a paisagem ela não é mais não é tão exuberante como no inverno, né? Isso no inverno nós conseguimos ver a paisagem mais verdejante, uma paisagem mais bonita, não é isso? Já no verão não, a paisagem ela fica seca, sem vida. Por quê? Porque
o período de chuva não aconteceu ou ainda não chegou, e isso transforma a paisagem. A partir do momento que começa a chover, a paisagem ela começa a ser modificada. Nós conseguimos ver as paisagens mais verdes, né, mais exuberante, mais bonita. Por quê? Porque a chuva, a água, ela modifica a paisagem. Eu quero que vocês agora analisem, ó, essas duas imagens, tá? Eu coloquei aqui uma imagem de um local mais seco, não é isso? Ó, sem vida, e outro mais verdejante. Então, provavelmente nessa imagem aqui, o período de chuva foi pouco, né? Aconteceu em pouca quantidade, por isso a vegetação estava sem vida, seca. Quando o período chuvoso começou, a paisagem ela ficou modificada, ela se modificou, ela ficou mais bonita, mais exuberante, por quê? Porque a chuva veio e modificou a paisagem. A mesma aconteceu com a paisagem ao lado, ó, tá? Então, nós falamos aqui que o período de chuva, ele modifica, né, a ação da chuva, ela modifica as paisagens, como nas imagens que nós vimos anteriormente. A chuva modificou totalmente a paisagem, o que era seco ficou verdejante e ficou bonito, não é isso? Por quê? Porque a ação da chuva modificou. Mas além da chuva que modifica a paisagem, nós temos, ó, os rios, eles podem modificar as paisagens, os mares, os ventos, o calor, a luz do sol, esses elementos naturais da natureza também contribuem para modificar uma paisagem. Vamos lá observar algumas aqui, ó. Nessa primeira imagem, nós conseguimos perceber que, ó, houve um deslizamento, tá bom? Provavelmente choveu bastante, a chuva encharcou, deixou a terra muito molhada e por isso houve um deslizamento. E esse deslizamento provoca mudança na paisagem, tá bom? Então, é um elemento que modifica os deslizamentos, modifica também a natureza. Olha só essa imagem aqui ao lado. Nós temos o mar, né? E esse paredão de pedras. Vocês sabem como se chama isso? Esse paredão aqui? Nós chamamos de falências. Falências. E o que é isso? As ondas do mar vão provocando um desgaste, tá bom? Nas rochas que estão à beira-mar. Estão aqui, ó, próximo da mar. Tá vendo? A beira-mar. Então, as ondas vão provocando um desgaste nessas rochas, formando esses imensos paredões, tá vendo? E esses paredões, eles são chamados de falência. Então, as ondas do mar também modificam as paisagens. Nós aprendemos que deslizamentos modificam paisagens, aprendemos que as ondas do mar podem também modificar a paisagem. E agora eu quero que você observe essa imagem. E a ação do vento também modifica a paisagem, tá bom? Aqui, ó, o movimento que o vento faz ao redor desse paredão aqui de pedras pode modificá-lo, modifica essa paisagem. Por quê? Porque as partículas que o vento vem levando e ao se chocar com esses paredões, vai tendo um grande desgaste. E esse desgaste vai deixando, vai modificando a paisagem, tá bom? Então, a ação do vento também modifica as paisagens. Olha só, não sei se vocês já presenciaram perto da sua casa, mas a força do vento, quando ele vem muito forte, ele acaba destruindo árvores, derrubando árvores, destruindo casas, né, os telhados da casa, as lavouras. Então, toda essa ação do vento, ele pode modificar as paisagens, tá bom? Então, na aula de hoje, nós aprendemos que as transformações da paisagem, ela não só acontece pela ação do homem, né? Quando o homem modifica, mas os elementos naturais, eles também podem modificar uma paisagem.
Como exemplo, nós vimos aí a ação da chuva, que modifica totalmente uma paisagem, né? Que no período seco, que estava sem chuva, estava mais fraco, sem verde, sem vida. E quando vem a chuva, modifica totalmente a paisagem. Nós conseguimos ver uma paisagem mais exuberante, mais verdejante, mais bonita, né? Isso por quê? Porque a ação da chuva modifica a paisagem. Nós aprendemos também que a ação das ondas pode modificar a paisagem, que deslizamentos naturais, aprendemos que o vento ele pode modificar uma paisagem. Então, vários elementos naturais modificam a paisagem, ok? Então, foi isso que nós aprendemos hoje. Agora, eu quero que você anote a atividade de hoje, que está lá na página do seu livro, 43 e 45, tá bom? Abra lá o livro e anote a atividade para você responder. É uma atividade bem simples, ok? Ó, só para marcar e depois responder a questão de número 2. E a página 45 também, ó, são poucas questões para você responder, tá bom? Responde lá o seu livro. E se você quiser ler novamente o texto da acolhida, que foi sobre os tornados, está lá na página 48 e 49, ok? Vai lá, dá uma leitura, uma lida no assunto, para você ficar mais esperto, ok? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que tenha aprendido que os elementos naturais também transformam as paisagens, tá? Eu te espero na próxima aula. Tchau, até mais!